Bom dia, boa tarde, boa noite, que seja ótimo, que seja muito bom. Aqui mais um podcast direto do Estúdio 21, na Fazendinha, em Carapicuíba. Eu começo com a minha descrição de imagem, para o pessoal que tem baixa visão. Eu sou a Mila Posse, tenho 1,20 m de altura, sou uma pessoa com nanismo, tenho cabelo loiro, encaracolado na altura dos ombros, pele clara, olhos verdes, estou usando um óculos de armação verde, estou com uma blusa verde também, quadriculada, e atrás de mim eu tenho pele branca, atrás de mim eu tenho uma cortina laranja, que é uma das cores do podcast, junto com o roxo, e ao meu lado, ou atrás, na parede central do nosso programa, eu tenho 2 quadros da Marta Adriana Cabral, que é minha irmã, que faz pinturas. Aqui eu tenho 2 casas e na parede que está à minha frente eu tenho uma marina. Atrás de mim eu tenho um telão com o podcast, com o nosso logo. A mesa é uma mesa de madeira recoberta com um tecido ocre ou cor de mostarda, enfim. À minha frente eu tenho a Jéssica Américo, que tem um projeto muito bonito chamado Capacita Cultura. Bem-vinda! Muito obrigada. Você faz a sua descrição pra gente? Sim. Sou uma mulher negra, estou com o cabelo preso, dividido ao meio, com um rabo de cavalo atrás, uma blusa azul e verde, brincos de argola, e é isso. Muito bonita, toda dourado também. Sim, tem um colar com verdade, búzio, que eu achei lindo. Tem um colar com búzio, uma bebê e uma figa, todo em dourado. Muito chique. Obrigada pela presença. E você é cantora? Sim, sou cantora. Fala um pouquinho da sua carreira antes da gente chegar no nosso filé mignon ali, que é o Capacita Cultura. Sim, eu sou cantante desde de sempre, né? Minha família é muito musical, né? Família venho do extremo leste de São Paulo, num lugar chamado Coab Prestes Maia, né? Que faz parte hoje, né? Com a nova divisão territorial, faz parte da cidade de Tiradentes. E de lá de onde eu vim, minha família sempre foi muito musical, muito atuante nas atividades culturais do bairro, já que a gente morava muito distante e não tínhamos muitas condições de sair, né? Então, os bailes, as movimentações culturais eram feitas por quem morava ali mesmo. Minha família era muito, muito presente nessas movimentações, então eu cresci com rodas de samba no quintal da minha avó, com o movimento todo acontecendo ali. Meus pais também tiveram uma escola de samba quando eu era bem pequena, chamava Diamante Negro, que era uma escola do bairro, e desfilava somente ali no bairro mesmo. E eu cresci nesse movimento cultural muito grande, tenho tios cantores também, participaram de programas de calouro, e eu venho dessa família bem musical, bem cultural. Começou a cantar na minha adolescência, no coral da Igreja Católica. E já de adulta, eu me descobri cantante e comecei a cantar nas rodas de samba da comunidade da Vila Industrial, que eu frequentava. Comecei a cantar lá e de lá para os bares e me fiz no sentido inverso, né? Não, eu nasci com um dom, fui estudar e aí me formei, né? Não vivi esse mundo, eu vim no contrário, né? A música aconteceu organicamente, me vi cantante, comecei a cantar aqui, comecei a cantar ali, fui para bares. E aí depois, obviamente, fui buscar os estudos e uma formação, um auxílio um pouco mais profissional. Esse caminho que você fez tem muito a ver com o curso que você tem, né? Sim. Agora, o Capacita Cultura, eu acho. Sim, esse caminho. Porque
assim, a gente estava comentando antes, artista, a gente tem um monte, né? O Brasil, assim, para mim é um manancial, né? De todas as artes. A gente tem arte, né, na gente. E gente muito boa. Sim. Só que o problema, eu acho que para 100% é o administrativo da coisa. Por isso que eu fiquei encantada com o teu projeto. Você capacita as pessoas que fazem cultura a terem uma carreira mais estruturada. É isso? É, exatamente. Justamente, você pegou bem a veia da coisa, assim. Como eu vim no sentido inverso, né? Então, eu comecei... trabalhei em várias áreas, estudei outras coisas e comecei a cantar. E aí, isso começou a virar uma frequência que poderia tornar a minha principal fonte de renda. E aí, eu saí de um trabalho e para viver de música, né? Saí de um trabalho e ia por um tempo ali tentar ver se dava certo viver de música. Um CLT, como a gente fala? É isso, saí de um CLT e eu falei, bom, enquanto eu tenho essa segurança aqui, né, essa rescisão, eu vou tentar me estruturar ali com a música. E aí logo veio a pandemia, né, que deixou todos os trabalhadores da cultura sem renda. E aí, com a pandemia, vieram também alguns auxílios emergenciais para a galera da cultura. E aí, todo mundo começou a me mandar, olha, tem esse aqui, você precisa se inscrever nisso, para ver se você consegue uma ajuda. E aí, foi aí que eu percebi que eu já trabalhava cantando, já era da cultura, estava numa pandemia, precisava de um auxílio, que era emergencial da cultura ali, mas eu não tinha material para conseguir me inscrever naquele edital ali, para ter aquele auxílio, né? O que era aquele material? Eu não tinha como comprovar que eu vivia de música, eu não tinha um portfólio. Eu não tinha sequer um release bem estruturado, escrito, eu não tinha fotos profissionais, a não ser as fotos que eu estava cantando no bar com várias coisas, enfim, no ambiente do bar. Eu não tinha fotos, eu não tinha release, eu não tinha press kit, eu não tinha portfólio. Não conseguiria me inscrever, né? E aí, a trancos e barrancos ali, um ajuda, outro ajuda, outro ajuda, eu consegui reunir ali um mínimo material. E aí, como o governo federal realmente queria ajudar esses artistas, os critérios não estavam tão grandes, eu consegui ali minimamente passar em um projeto. Mas, e aí comecei a estudar sobre projetos culturais, entender esse setor, né, que a gente movimenta, essa verba, né, pública para a cultura, como funciona, quem acessa. E aí, quando eu me deparei com tudo isso, eu pensei, poxa, se eu que já estava um tempão, né, vivendo de música, não tinha acesso, quantos iguais a mim não tem, né? Pensando nisso, eu idealizei o projeto Capacita Cultura para poder dar condições a esses artistas a ingressarem nesses editais, a acessarem essa verba pública, contratações públicas mesmo, né? Para se apresentar numa casa de cultura, e até ingressar na Rede Sesc e em outros palcos, festivais. A gente precisa ter um material mínimo, né, de apresentação. Experiência, todos esses artistas já têm de sobra, né? Talento, experiência, eles não têm mesmo oportunidades que lhe proporcionem, porque esses materiais, eles não são materiais, veja bem, baratos de se ter, né? Ou você tem habilidades que você mesmo consegue fazer, mas nem todos têm, né? Essa facilidade de lidar com programas que vão fazer esse material e essa expertise também, né? Ou você paga e não paga barato. Então, artistas que estão na ponta não têm essa condição de mandar fazer um portfólio interativo, um press kit que a pessoa clica ali e já tem acesso a tudo, todas as suas coisas, fotos profissionais. A maioria deles não tem nem fotos profissionais, né? Fotos limpas, assim, que você consegue colocar num flyer, num anúncio, né? A maioria não tem. É tão bonito ouvir você falar disso, porque dá uma dó, às vezes o cara fez e aí tem um erro ali na foto que você
não consegue parar de olhar para o erro e desloca do artista, né? E é coisas que podem ser solucionadas, né? Uma luz mal colocada, né? Tem uma mulher na internet que eu acho tão simpática. É uma senhora. Aí o bordão dela é passa batom. Você já viu? Não. É muito legal. Ela assim, vai na padaria, passa batom. Vai arrumar um armário? Passa batom. Não interessa. Eu não tô perguntando se você tá triste, se você tá feliz, se você tá largada. Passa um batom. Sua vida vai melhorar. E é isso, né? Às vezes é um ponto. Sim. E o pior é que melhora mesmo, cara. Muito. O mais engraçado é que você tá de mau humor, você passa um batom, melhora. Sim, é muito sobre você, né? Sobre como você se apresenta, né? Quando a pandemia passou e eu já tinha, durante a pandemia, mergulhado nesse mundo de editais, de entender como que se inscrevia, de enfim, mergulhar nesse mundo de editais, eu comecei a pregar a palavra do edital público para as pessoas, né? Para as pessoas do meu convívio que eu sabia que não acessavam essa verba, né? E comecei a falar com essas pessoas e incentivá-las. E aí alguns, você me ajuda, ajudo. Manda para mim seu release aí que eu vou tentar te ajudar. As pessoas não tinham. As pessoas pegavam o celular e falavam assim, mandavam assim, olha, eu trabalhei com fulano, ciclano, mandavam um áudio, elas não tinham escrito ali. Não sabe nem o que é um release, né? Não tinham escrito o que elas já fizeram, já tinham tocado com pessoas importantíssimas da música brasileira, assim. Eu tô falando de percussionistas que já tinham feito trabalhos com Dona Ivone Lara, com... Meu Deus, estava perdido. Não tem material, eles não têm sequer uma documentação disso, assim, registros disso, assim. E a gente tem muitos percussionistas, a galera que é da harmonia ali, né, que toca violão, cavaquinho, essa galera ainda tem um pouco mais de registro. Sabe? Os percussionistas, eu vejo que são os piores, assim, os mais aquém desse material mesmo, assim. O cara não tem noção da importância dele. Não tem, exatamente. Eles acham que eles só são percussionistas e... eu só vou ali tocar o meu pandeiro e vou embora para casa. Eu não preciso registrar que eu estive com Moacir Luz, com Dona Ivone Lara, com... Enfim. E aí muitos deles não têm registro, não têm... Sequer citam isso no seu portfólio, no seu release. E não tem noção do quanto isso é importante, quanto pode ajudá-los futuramente... até mesmo quanto isso pode valorizá-los na descrição, como que eu posso dizer, como isso pode ajudá-los quando eles forem impor um cachê digno para receber de um trabalho, né? Assim, a autoestima da pessoa, né? Eu acho Sim. que você tem que... não é ser pretensioso, mas é descobrir o seu valor. Você tem um valor grande. E saber nominar isso, né? É importante que a gente saiba nominar as coisas. Recentemente eu tenho feito alguns trabalhos diferentes do que eu costumo fazer. E eu aprendi que dar nome é tão importante quanto receber por ele, né? Então, eu fui num trabalho ali e aí... eu fiz um cenário ali para aquele trabalho, né? Então, eu ter ali como... olha, a Jéssica fez a direção de arte da foto de fulano. Eu fiz a direção de arte. Eu pensei em cada foto que nós íamos fazer. Eu pensei em cada movimento naquela foto. Então, eu fiz a direção de arte. Sou diretora de arte? Não, mas para aquele trabalho eu fiz. É importante a gente saber dar nome às coisas que a gente faz, ter ali no nosso registro... até para que isso tenha valor mesmo, né? Porque senão a gente acaba ali, a gente que é da arte, acaba vivendo, fazendo tudo, englobando tudo. Artista independente faz tudo. É produtor, é diretor de arte, é captador de vídeo, é tudo, né? Senão a gente acaba fazendo tudo e não tem a menor noção de que cada partícula daquilo tem um valor agregado. Que se você for olhar para o grande stream, para uns grandes artistas, eles
tem cada vírgula daquilo ali tem um valor real mesmo, né? De monetizar mesmo, né? Ele vai pagar para uma pessoa captar um vídeo, ele vai pagar para a pessoa editar, ele vai pagar para a pessoa fazer direção de arte, ele vai pagar por um diretor de movimento, ele vai pagar, né? Então você tem que ter essa noção do quanto custa o seu trabalho. Você está fazendo tudo ali, está fazendo, mas você tem que ter noção de que tem muita coisa envolvida, que não é só cantar, né? Eu lembrei agora de um rapaz que eu entrevistei aqui, o Léo Matheus, que é uma graça de pessoa, um cara especial, um estudioso. Você fala, nossa, tem cara de menino, mas é muito, muito gente fina. E ele fez um estudo sobre o mestre Siqueira. Então ele foi lá cavocar e achar um cavaquinista, né, de choro, e é um senhor maravilhoso que tem mais de 80 anos e que não tinha nada registrado. E o Léo foi lá e insistiu com ele e fez entrevista e botou pauta nos trabalhos dele, disponibilizou isso na internet. Eu fiquei emocionada, porque ele está salvando a cultura. Sim, ele está registrando. Ele isso falou é assim, tão esse importante. senhor, ele é tipo um Tom Jobim do cavaquinho, né? E a gente ia se perder, o cara tá com 80 anos. Sim, né? Isso é muito importante. E o teu trabalho também é esse, Sim, de fato é um trabalho registrar, que né? registra, impulsiona também a outros ares, né, dentro da cultura. E tanto é que nesse trabalho essa primeira edição que a gente executou, nós tínhamos nossa aluna, nossa participante mais nova ali com seus 16 anos, e nós tínhamos a mais velha com 61, né? E aí, que é isso, Thelma de Paula, que é uma cantora incrível, de Mogi. Hoje acho que ela, se eu não me engano, ela mora na cidade de Ferraz, de Vasconcelos, e ela tem uma história no samba gigantesca. E também era uma artista que não tinha um material, não tinha release, press kit, não tinha um material só dela, né? Que registrasse aí, né, tudo que ela faz. E ela é muita coisa, ela faz muita coisa, ela é envolvida em muitos projetos, ela tem afiliados, ela é atuante ali no mundo das escolas de samba da região dela. E ela não tinha, compositora também não tinha registro. Isso é muito importante. É importante que a gente registre, né? Que a gente faça viva viva e imortal, né? Esses artistas. E é através de registro. Que legal. Eu não conhecia uma formação assim tão completa, porque como que eu chamo o Capacita? É um curso? É um programa cultural, né? É um curso, é um programa. Eu botei num nível de uma universidade, não no sentido, eu não sei se tem essa... Não chega a ser porque ele é compacto, né? Então... Quanto tempo dura? Mas é porque são vários... São várias etapas, matérias, por assim dizer. São várias etapas. A durabilidade dele dá mais ou menos 1 mês, né? Porque é tudo... Nossa, é intenso, então. É tudo intenso. Então, o que a gente faz? Eu pensei que fosse 1 ano de programa. Não é um programa longo, não. Porque a intenção do programa é que esses artistas saem de lá com material pronto. Entendi. Só que só sair com material pronto não é tão eficaz, porque depois eles não vão saber o que fazer com esse material. Então, o que a gente incluiu? Algumas coisas que pode ajudá-los, né? Então, a primeira coisa, a gente vem com a Amanda Lima, ajudando esses profissionais a fazerem seus releases. Então, ela faz ali uma conversa com eles, né, e organiza ali tudo que eles fizeram e transforma a história deles num release profissional. Aí a gente tem Rita Teles, que vem falar sobre produção cultural básica. Então, vamos ver aqui? Vamos. Olha que lindo, gente. É um livro maravilhoso. Eu quero um desse. Sim. São várias etapas. Posso Né? Pode. dar um... Claro. É porque já peguei um link.
Você que gosta do podcast, que é um empresário, a gente agora está linkado na Lei Rouanet. Então, você pode fazer tudo isso que a gente está conversando aqui ser realidade por via do podcast. Né? Você pode patrocinar o nosso trabalho, que um dos benefícios dos nossos patrocinadores será participar de um livro parecido com este aqui, que está sendo preparado com os episódios do programa, que já estou em 70 episódios, já tem 1 ano e 5 meses de programa, com gente incrível, histórias maravilhosas, e sua marca vai estar linkada a ela. Isso, o livro, ele fica, é um material que não some no ar, como a gente tem em mídias sociais, por exemplo. Né? E você pode ter o seu nome aqui do lado do nosso logotipo, e tem vários benefícios, várias categorias de participação. Então, fica aí a dica para você que é empresário, e não precisa ser um empresário maravilhoso. Claro, se Coca-Cola quiser patrocinar a gente, eu não vou dizer não, tá certo? Mas você que é um pequeno empresário aqui da região de Cotia, por exemplo, está convidado a participar do podcast e incentivar a arte, cultura e entretenimento da região e do Brasil todo. Você vê aqui a Jéssica, que veio lá da Zona Leste, falando com a gente, que a gente vai botar no mundo esse projeto lindo. Sim. Tá bom? Então, estamos disponíveis. O que é muito importante, que são os empresários e os microempresários entenderem que todos eles podem incentivar um projeto cultural através de leis de incentivo. É só entender aonde você se encaixa, né? Até os menores conseguem também, isso é muito importante. Porque às vezes é muito por falta de conhecimento que eles não colaboram, porque em si eles não vão estar investindo um capital que vai sair do seu produto, em sim de impostos. Então, é muito válido eles se atentarem a isso, darem uma pesquisada e incentivarem programas como esse. Você é um exemplo de sucesso Sim. dessas parcerias, né? Sim. Ó, a gente tem, então, elaboração de projetos aqui, culturais, né? Esse curso quem deu foi a Amanda Lima. Dentro desse curso, ela fez lá o release com os alunos, né? E ela também ensinou para os alunos o beabá de elaboração de projeto. O que é uma justificativa de um projeto cultural, o que é o objetivo de um projeto, como se escrever, uma linha de raciocínio. Então, eles passaram por tudo isso aqui na oficina dela, né? E aí, depois a gente passou expressão corporal com a Kelly Santos. Esse aqui foi o primeiro dia de aula deles, né? Era boas-vindas, o primeiro e o último, né? Então, aquilo para você liberar o corpo, para você trazer a arte para algo palpável, né? Então, eles tiveram esse curso de expressão corporal. E aí, também teve uma parte muito importante, que cada um trouxe a sua manifestação. Um cantou, o outro... Enfim, cada um trouxe a sua manifestação e ela colaborou como professora, como eles poderiam melhorar aquela apresentação usando o corpo. Isso foi muito incrível. Aí a gente teve uma parceira, que foi a Verônica Ferriani, cantora incrível, que topou o projeto e veio trazer aula de técnica vocal, mas não essas que a gente está acostumado a fazer, que é uma aula de técnica vocal de aquecimento, desaquecimento, né? Ela fez uma aula de... Desculpa, lembrei quando eu tava fazendo. Minha mãe não aguentava, eu lá, 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 ela ficava louca, porque eu ficava no quarto. Sim. E ela só passava no corredor e escutando eu fazendo isso. E eu não sou cantora, né? Eu sou uma atriz. Todos somos, mas ela utilizou a percussão como base que legal. da aula, né? Então não teve essa parte do lá, 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 mas teve muita bateção de palma, de perna no teatro, foi muito legal. Aí, cuidados com a voz, que aí essa parte do aquecimento que você lembrou, foi com a nossa querida Simone, que veio dando... Simone Barbosa é uma fonoaudióloga
maravilhosa, que trabalha também muito com a galera do carnaval, com os cuidados da voz, e aí ela veio trazer essas noções básicas de cuidado com a voz. Teve no programa também um curso de autogestão de carreira com o Essa Maurício Prince. parte que eu Foi acho muito legal, fantástico. porque o Maurício trouxe. Ele não. É porque assim, foi tudo muito dinâmico, né? Então a gente não veio com partes de muita teoria. Então, o que eles fizeram? Dentro da aula do Maurício, eles simplesmente aprenderam a registrar suas músicas, se afiliar a uma produtora, colocaram a sua música no Spotify, como que faz para subir. Então, eles fizeram tudo isso em sala de aula, assim, né? Passo a passo, ele ensinou para eles, foi muito legal. E aí, produção cultural básica com a Rita Telles foi importante porque eles aprenderam contratos básicos. Então, assim, eu vou convidar você para tocar na minha festa da minha empresa. Como que se faz um contrato básico que garanta que isso vai acontecer, que não deixe você no prejuízo, nem o contratante? Então, ela trouxe modelos básicos, ensinou coisas básicas para se pensar. Isso tudo para iniciantes, né? Então, isso tudo para... Nossa, isso é tão importante porque dá uma segurança para o artista e para a empresa. Sim, e às Porque vezes... alguém da empresa fala, esse cara toca bem, esse cara canta bem, vamos trazer ele. E aí o dono da empresa fala assim, mas ele é um cara confiável, ele é um cara legal, o que ele vai tocar, como é que vai ser? E aí, nesse tipo de coisa, contratos e tal, você coloca tudo e dá um alívio pro empresário. Sim. Porque o empresário, às vezes, não tem noção de como é que é o artista. Sim. Né? Tem aquele preconceito. O artista ele vai chegar lá, vai tocar. Né? Exatamente. Vem mal vestido, vem de qualquer jeito. Sim. Né? E o que vão falar? Alguma coisa. Eles têm um monte de implicações que, com uma infraestrutura, Sim. resolve um monte de questões. E garante também para o músico coisas básicas, né? Porque, por exemplo, quando uma pessoa vai fazer uma festa lá para a empresa, ou uma festa particular, ela não pensa que esses músicos também comem, que eles bebem. Aí o músico, às vezes, tem que chegar muito cedo para passar o som antes que a festa comece. E como que essa alimentação desse músico se dá? Né? Se a festa vai começar meio-dia, ele teve que chegar lá 9 da manhã para passar o som, né? Se ele não está incluso no buffet da festa, como que essa alimentação se dá? Porque ele vai ficar lá até às 7 da noite, essas pessoas também comem, né? Então, é importante também foi importante eles entenderem que para o contratante ele precisa de uma segurança, mas a gente precisa pensar em coisas que não se pensaria, né? Qual que é o meu valor? Onde é a sua festa? Porque eu te dou o meu valor e a sua festa é em Minas Gerais. E aí, como é que faz? Né? Não inclui passagem, você gasta mais na passagem do que para... Exatamente. Né? Aí nós tivemos uma aula muito interessante, que aliás foi uma das aulas que os alunos mais gostaram, que inclusive a gente pensa em, na próxima edição, aprofundar, que é uma aula que se chama Sonoplastia para Cantores. Essa aula foi importantíssima. Então, Dani Lima é um engenheiro de áudio, que foi técnico de som por muito tempo em casas de show. E aí ele veio ensinar pra gente como a gente conversa com o técnico de som. Porque o artista iniciante, a maioria das vezes, ele não tem um produtor musical. A maioria das vezes, ele mesmo que está tocando ali, chamou os músicos, ele vai desempenhar o seu trabalho ali. E aí, às vezes ele vai pegar um técnico de som, que não é um técnico de som que ele está acostumado a trabalhar, é um técnico de som da casa. Como que ele conversa com esse técnico? No sentido de que, falei aqui, alô, alô, som... Ai, minha voz não tá legal. Mas como é que tá essa voz? Ela tá abafada. Eu peço o quê? Eu tiro o médio? Eu coloco o médio? Peço para tirar o grave, para colocar um grave? Então, hoje minha voz tá precisando de agudo ou menos agudo? Então, essa aula serviu para os alunos terem noção do que o médio na mesa de som faz, o que o excesso dele faz, o que a falta dele faz. Então, ele foi testando, os alunos foram entendendo a sonoridade e aprendendo como pedir, como falar com o técnico. Porque às vezes o técnico, passei o som aqui, não tá bom. Ele pergunta para você o que você quer. Aí você não vai saber o que falar, né? Uhum. Então, essa aula foi bem importante. Para os alunos gostaram muito, curtiram demais. Aí nós tivemos uma aula com a Ingrid, que foi sobre... foi um bate-papo sobre imagem, autoimagem, figurino, lifestyle. O quanto a sua imagem
vende tanto quanto a sua música, né? Tanto quanto a sua arte, né? E tem aí, que estar de acordo, né? Tem que estar de acordo com o que você... Enfim, com tudo, né? Seu estilo de vida ali condiz com o que você canta, né? O que você leva ali para sua vida condiz com aquele estilo de música que você tá vendendo para as pessoas, né? Tudo tem que combinar, né? E aí os materiais que os alunos ganharam, né, foram esses: o release, a mini bio, né? Porque o release é um completo ali do que você faz, né? A mini bio é como você vai ser apresentado pela casa de show. Então é uma breve descrição de quem você é e o tipo de música que você toca. Aí o currículo e o portfólio. O currículo é nada mais, nada menos do que todas as coisas que você já fez, e um portfólio é um currículo só que impresso, né? Com fotos, com todas as informações juntas, né? E aí todos eles receberam esse material, tanto impresso, quanto em PDF, né? Para que eles possam enviar para os seus contratantes. E aí, impresso, eles receberam um Media Kit, como esse aqui, que tem foto, tem todas as coisas. Eles receberam o impresso deles também. Além do ensaio fotográfico também, que todos eles receberam. Fizeram ensaio fotográfico. A gente teve uma pessoa que maquiou eles levaram a roupa e tiraram fotos. Então, cada um recebeu também o seu ensaio fotográfico. Aqui a gente tem um pouco dos artistas que participaram com a gente, né? Aqui a gente tem algumas das pessoas que trabalharam, né? Quem tirou as fotos, quem trabalhou na produção, né? A Cuica Música, que foi aqui a responsável, né, pelo nosso designer gráfico, que fez o material gráfico de todos os alunos. E aí os parceiros, né? Que foi onde você entrou falando, né? A gente teve um incentivo, né, do coletivo Sonho, Resistência e Luta, só que a gente teve vários parceiros no meio do caminho. Então, os CELs abrigaram nosso programa. Então, nós ficamos dentro do CEL Água Azul na cidade de Tiradentes, né, pelo mês todo, fazendo atividades com a galera de lá. Depois nós fomos pro CEL São Rafael fazer as atividades lá em São Mateus. E aí esse projeto só aconteceu porque a Associação Via Cultural estava desenvolvendo um projeto chamado Perifafaz, que era um projeto de financiamento federal, que ele faziam várias coisas pela periferia. E aí convidou o Capacita Cultura como parte do Perifafaz, para dar essa parte de formação, né? E aí esse é o coletivo Sonho, Resistência e Luta, através dessas pessoas aqui, que a gente conseguiu o financiamento para esse projeto existir, né? Então, Fábio Santos, a Vanilda Anunciação e Juliana Cardoso foram as pessoas que financiaram esse projeto. E aí o impacto cultural desse projeto, né? Aí a gente traz aqui os resultados, né? De todos os artistas que foram beneficiados, de todos os materiais entregues, né? E tudo isso. E aqui um pouco sobre o que a gente acha da cultura, né? Porque quando a gente fala sobre... existe um pensamento muito elitista, né? Que fala sobre levar a cultura para a periferia, levar a cultura para as pessoas. A periferia tem muita cultura acontecer, ela respira cultura. Inclusive, os grandes lugares, os grandes pensadores elitistas de cultura, eles se basearam muito numa cultura que é oriunda da periferia, porque é lá que acontecem os movimentos culturais, né? Os grandes movimentos culturais, eles surgiram de lá, né? E continuam surgindo a cada dia. A gente precisa mesmo fomentar, fazer com que esses artistas tenham condições de viver da cultura, né? Fazer com que esses artistas sejam remunerados para isso. E é sobre isso o trabalho, sobre capacitar os artistas. Capacitar ela passou rapidinho. Que sou eu. Ela aí. Que sou eu, mas o importante não... É o trabalho em si, né? É o Capacita Cultura em si. É importante a gente falar sobre... É um projeto muito lindo. Esse projeto. É emocionante.
E você focou na sua área, que é música. Ah, interessante você trazer. Tiveram outros artistas. Vai ter uns filhotes para teatro, para. Não, incrível você tocar nisso. É que assim, tiveram, na verdade, assim, o foco era para música, e por isso que eu digo que o Capacita ele vai ao longo, na sua segunda edição, reformular, né? Porque o foco era para música, mas a gente também não especificou isso no chamamento. E aí várias pessoas se achegaram no caminho e participaram do programa. Então, a gente teve o Tapeti, por exemplo, que é um dos alunos que está aqui como um dos alunos participantes. O Tapeti, ele é um apresentador. O Tapeti, a história dele é muito incrível. Ele sempre foi DJ, e ele trabalhava, né, nas festas, e aí como DJ, sempre pede pro DJ anunciar uma coisa, falar uma coisa aqui. Ele começou com essa coisa de anunciar isso, aí trabalhava em umas casas, tinha que ficar anunciando isso e aquilo, e aí ele se viu como apresentador. Chamaram ele para fazer um freelance ali, de apresentar um podcast de um amigo que não estava bem e precisava gravar naquele dia. E aí ele começou a fazer, e aí quando viu já estava com o programa dele, só que tudo isso aconteceu muito rápido e ele não tinha um material. E aí ele se interessou pelo programa, participou do nosso programa, saiu de lá com o material dele, com o portfólio dele. Ele apresenta um podcast que fala sobre TBT, que acontece todas as quintas-feiras, chama TBT, o Passado de Volta para Você. E aí ele apresenta um programa dele. Nós tivemos também uma artista de pinturas, na verdade, maravilhosa. Ela faz pinturas em crianças, pinturas artísticas no rosto, né? E ela também participou do nosso programa, saiu com o portfólio dela também montado. Tivemos um palhaço também, participou do nosso programa. Então, não foram só cantores. Então, nós tivemos aí... foi pensado, né, a primeira instância foi pensado para cantores e foi executado para outros artistas também. E aí a gente reformula isso para que uma próxima edição seja abrangente para outras áreas também. Que bonito. Dá para você fazer um Capacita Cultura Música, um Capacita Cultura Dança, Capacita Cultura Teatro, porque é um projeto fantástico. Eu nunca vi um projeto assim com uma formação tão global, né? O que a gente vê é aqui um curso de voz, ali um curso de dança, ali você cavoca, encontra um cara que pode fazer uma produção cultural para você, mas ele não vai te ensinar, então você fica naquela troca, e ele não faz tudo, e você tem coisa que fazer, tem que sempre dar um jeitinho, e né? não que a gente não precise, a gente precisa de um produtor cultural, mas para trabalhos mais rentáveis, maiores. Não, mas não um parceiro, o cara que vai quebrar um galho ali. Agora, para a gente fazer pequenas coisas, por exemplo, vou fazer uma contratação com uma empresa, um trabalho que já é tão pouco, você já ganha tão pouco ali, coisas que você pode resolver com um contrato, aí você vai ter que dar 20%, 30% do trabalho para, né, que é um trabalho que já vai ganhar pouco, né? Então... eu acho assim, nem que não seja, que você não use, porque para início de carreira, você faz tudo. Sim. Eu acho que é até importante a formação da pessoa, né? Eu sou de teatro e eu acho que você deve sim. Não, eu quero ser ator. Tá, mas você vai ter que saber como é que funciona aquela luz. Sim. Mesmo que você não suba na escada e vá trocar, você tem que saber, é obrigação. Sim. Né? Porque nem sempre a gente vai ter um maquiador para majestade. Sim. Na maioria dos projetos é o próprio autor que vai lá. E só no final o diretor fala, tá errado, faz de novo. Além de te capacitar, né, para você conseguir se virar numa emergência, ele também vai te capacitar no sentido de você saber o serviço que você está contratando. O que eu estava dizendo é na formação da pessoa. Sim. Então, mais tarde, quando você for famoso, você não vai precisar mexer em nada. Porque já vai estar tudo lá no jeito. Mas você tem a obrigação de saber qual foi o caminho que foi feito. Mesmo que você fale, putz, eu não tenho jeito com o número mesmo, não consigo. Sim. Vou ter que contratar um cara. Mas para contratar o cara, você tem que saber o que você quer. E tem que ter uma mínima noção, né? Porque isso vai te dar um respaldo para você ser menos enganado, contratar menos profissionais
que não tem competência para desempenhar o que você quer. E você saber também dialogar com esses profissionais e dizer certeiramente o que você precisa, o que você quer, como você quer, para que isso seja feito da maneira que você quer. Porque o que acontece na maioria das vezes é por falta de conhecimento técnico, por falta de saber o mínimo, a gente não sabe nem expressar o que a gente precisa daquele Sim. profissional. E aí ele vai fazer o que ele quiser. Sou eu com tecnologia. E aí ele vai fazer o que ele Chego pra quiser. pessoa e falo assim, ela, nossa, eu tô com um monte de problema lá. Aonde? Eu falei, não sei. Exatamente o que acontecia comigo, assim, ia passar o som, chegava no evento X, vai passar o som, alô som, começava a falar, tá bom, não tá, o que você precisa? Não sabia, eu não sei, eu tô sentindo minha voz, sei lá, um pouco abafada, não tá legal, e aí essa dificultava mais ainda, né, pra gente chegar num denominador comum. Como é que você juntou esses profissionais? Sim, foram profissionais que eu já havia trabalhado em algum momento da minha carreira, né? E que eu convidei para participar. Porque são profissionais que eu acredito, profissionais que já participaram do meu trabalho de alguma forma. E aí eu convidei para participar, porque eu acredito muito que a cultura tem que funcionar de dentro para dentro. Eu não preciso... esses profissionais são todos profissionais informais também, que estavam ali formando outros profissionais, né? Fazendo ali o movimento Sankofa, devolvendo o que eles já aprenderam. Porque isso... não foi buscar nenhuma universidade, não fui buscar profissionais que estão ali no dia a dia fazendo a cultura acontecer. Profissionais que já participaram da minha carreira. Você vê que a gente já tem uma infraestrutura de artistas com essas capacitações já se formando? Já tem um movimento, por assim dizer, de um artista que, mesmo no início de carreira, já tem esse pensamento de, cara, eu tenho que fazer a minha arte, mas eu tenho que aprender a vender, eu tenho que aprender a postar na internet, tem esse desejo. Sim. Os artistas novos já estão vindo, assim? Sim, essa nova geração, eles são Que incríveis. bom. Parabéns para vocês. Eles Vamos são incríveis. lá. Eles são sagazes, eles já sabem de muita coisa, assim, coisas que a gente ainda está galgando para aprender, eles já têm uma facilidade enorme. A Ivy é uma artista incrível que trouxe isso pra gente, assim, quando ela chegou já sabendo muita coisa. Ela não tinha um material palpável ali, né? O release, o press kit, as fotos, ela ainda não tinha. Mas ela já estava anos-luz na frente, ela já sabia, ela já tinha produzido filmes, assim, com celular, ela já sabia como funcionava. Ela não tinha ainda ali o físico, né? O release, ela não tinha, mas ela já sabia muito, ela já movimentava muito as redes sociais, ela já estava ali à frente, ela sabia o que precisava, ela só não tinha condições de fazer, porque isso também limita, né? Galera nova sabe o que precisa, mas muitos não têm condições de chegar lá, e aí o curso vem para ajudar nisso. Mas os novos sempre estão muito à frente, eles têm uma visão de mercado muito mais ampla do que a nossa, assim. Que joia, parabéns. O que significa Zaganart? Zaganart Produções. Zaganart é o nome da minha produtora, né? Enfim, que eu formei lá na pandemia e que eu levo o nome dela para fazer e realizar esses projetos. E Zaganart não tem um significado muito profundo, né? Na verdade, ele é profundo e sentimental, mas ele não é um nome que tem um significado. Significa luz, não significa... Zaganart é um nome divertido que foi dado por uma criança. Ah, que legal! Que foi dado por uma criança quando eu estava nesse processo de tentar trazer um nome para essa produtora, né? E aí falava não, arte, não sei o quê, e não sei o quê. E, enfim, tentando buscar inúmeros nomes. E uma criança falou, Zaganart, tia. Eu falei, é Zaganart, então é Zaganart. Olha, que energia mais positiva do que essa? Zaganart. É pra nascer mesmo, Exato. pra subir. A gente ficava pensando, né? Meu nome é Jéssica, né? Então... arte, samba arte, a gente tava ali naquela, né? Não, de trazer, e aí... Zaganart, tia. Eu falei, porque tinha na época aquele
o Taylor Zaga, né? Era uma influencer aí que falava Taylor Zaga e era muito viral naquela época. E aí, acho que estava na cabeça da criança. Zaganart. Eu falei, então é Zaganart. Ficou ótimo. Então, dá o seu serviço Sim. pra gente finalizar. Bom, eu sou Jéssica Américo, sou da Zaganart Produções e vim aqui hoje para falar sobre o projeto Capacita Cultura SP, que é Capacita Cultura. Começou como Capacita Cultura SP e aí a gente decidiu colocar só Capacita Cultura porque a gente quer que ele seja nacional. O projeto aconteceu na sua primeira edição e teve a sua primeira formatura, formou 40 artistas. Pretende ter outras edições e para que essas edições aconteçam, a gente precisa que vocês engajem nas nossas redes sociais. Então, acessem o Capacita Cultura SP nas redes sociais, as minhas redes sociais também, Jéssica Américo. E vamos impulsionar essa grande ideia, esse grande projeto que pode fazer um artista que você conhece se tornar um pouquinho mais profissional e estar um passo na direção dos grandes editais e dos grandes projetos e festivais do país. E para agradecer a cultura, que essa cultura só cresce com esse tipo de Exatamente. iniciativa. Super obrigada. Eu que agradeço. Só vou te pedir mais um minutinho, porque papo bom a gente vai que vai. E eu não posso esquecer do meu patrocinador, que é a Clínica Colucci, que é aonde eu trato dos meus dentes, porque eu tenho bruxismo, então eu estava dormindo com isso aqui travado e me causava dores na articulação, no pescoço, nas costas, na perna. Então eu fui na Clínica Colucci e resolvi. Eles têm clínica geral, odontopediatria, odontogeriatria, endodontia, periodontia, implantodontista. É muita especialidade. Eu estou aqui precisando fazer um pouco de articulação para decorar tudo. Mas o diferencial é que eles não focam apenas nos dentes. Eles focam também na saúde do corpo. Como eu falei, você tem um problema no dente, você entorta um pouquinho a cabeça para compensar, te dá dor na coluna, te dá dor no pescoço. Então, eles têm acupunturista, neurologista, psicólogo, psicanalista, fisioterapia, tudo para cuidar do teu dente de uma forma global, tá? Inclusive, uma coisa muito interessante é que eles trabalham com crianças neurodiversas, que é bem importante o trabalho deles, assim, super carinhoso, super dedicado, adoro. Fica aqui no Square Open Mall, no primeiro piso, e eu recomendo demais, assim, falando de mim, dando o meu testemunho aqui, porque em uma semana, usando essa plaquinha anti-estresse, que eu chamo, né, anti-bruxismo, minha vida mudou. Eu dormia toda dura, e agora eu tô ficando de boa e meus dentes estão sendo super bem cuidados na Clínica Colucci. Espero vocês lá e o melhor que eu tenho para dizer é que para mim foi ótimo. Então, eu recomendo demais. Fala lá com a doutora Carla, com a doutora Ana, eles atendem super bem, super bacana o trabalho deles, tá bom? E muito obrigada, porque estão aqui confiando na qualidade do podcast com os nossos convidados maravilhosos, como, por exemplo, a Jéssica. Obrigada, Jéssica. Eu que agradeço. Obrigada, foi linda a tua entrevista, adorei. Obrigada por ter cedido espaço aqui pra gente falar um pouquinho do projeto, porque acho que é interessante quando um projeto acaba, que ele continue sendo divulgado, porque através, né, da propagação desse projeto que a gente fica um passo na direção do novo investimento que vai proporcionar uma segunda edição, né? Então, acho que isso é muito importante. Tem uma segunda edição, então, 2026? Nós já temos o projeto feito, ainda estamos nesses passos
ao encontro dos patrocinadores, né? Então, esse espaço é muito importante para que a gente consiga o alcance dessas pessoas e fazer essa segunda edição, porque os artistas estão sedentos. Nós tivemos 160 inscritos, a gente só pôde atender 40. Nossa, Então, tem que crescer. Precisamos crescer para atender, né? Isso que estou falando só numa partinha da Zona Leste, né? De São Paulo. Se a gente for abranger, a gente precisa, real, crescer com o projeto. Que bom. Obrigada. Obrigada, gente. Até a próxima sexta-feira aqui no podcast, no YouTube.